Olá, professores, tudo bem? Aqui é a professora Maélia, do Baú do Conhecimento. Hoje vamos começar uma longa jornada estudando os conteúdos para o Enem dos concursos. Como eu vou fazer esse concurso também, vou compartilhar aqui os meus estudos com vocês. Eu comprei uma apostila, vamos começar aí pelos conhecimentos gerais. Conhecimentos gerais são comuns aí para todos os blocos. Então, independente do bloco que você vai estudar, estuda comigo. Tá bom? E as minhas dicas de estudo. Reserve todos os dias, né? Um tempo para estudar. Tem aí um caderno, caneta na mão para você ir fazendo anotações, mapas mentais, tá? E se dedique. Se não chega na hora da prova, aí você se arrepende, né? Meu Deus, porque eu não estudei? O conteúdo tá aqui, tá gratuito, tá liberado aqui no YouTube. É só você acessar, se dedicar e estudar. Então, chega de enrolação. Vamos lá, vamos abrir aqui a apostila que eu comprei, né? E vou estar estudando e compartilhando os meus estudos com você. Então, vamos lá. Começando, né? Políticas públicas. Então, a gente vai ver um pouquinho dos conceitos de políticas públicas, tipologias, ciclos de políticas, institucionalização das políticas de direitos humanos, federalismo e descentralização das políticas. Vamos ver. Eu vou estudando um tempo aqui. Aí a gente vê onde para, essa é a parte 1, é o primeiro vídeo, e assim que eu for estudando as outras partes, eu vou liberando aqui para vocês, tá bom? Então, vamos começar aí anotando qual é o conceito de políticas públicas. Então, vamos lá. A discussão sobre política pública, assim como qualquer abordagem atual sobre administração pública, deve considerar 3 grandes tendências que ocorrem em escala planetária que vão se interrelacionar. Então, vamos lá. Quais são essas tendências? A globalização da economia, muito bem. Primeira tendência, anotem aí. A transformação do Estado e o processo de descentralização. As coisas não são centradas numa coisa, né, num ponto só, são descentralizadas, tá? Essas megas tendências, deixa eu colocar destacadinho aqui. Essas megas tendências influenciam os programas nacionais de desenvolvimento, alteram o papel das instituições públicas, reorientam os processos de integração nacional, pressionam por mudanças organizacionais, alteram a relação público-privada, promovem o surgimento de novos atores políticos e fortalecem a territorialidade dos processos socioeconômicos. O Estado, considerado em qualquer um de seus níveis, possui acesso a um número limitado de recursos que devem ser utilizados para atender a um número significativo de demandas da sociedade e isso sempre tende a crescer. Deste modo, as funções estatais, para serem exercidas, necessitam de um mínimo de planejamento, né, com adoção de critérios de racionalidade para que as metas e os objetivos sejam alcançados de forma suficiente. De maneira sucinta, é disso que tratam as políticas públicas. Então, isso eu aprendi quando eu fiz mestrado até. Por que existe uma política? Porque existe um problema. Né? Então, para você resolver aquele problema, você cria uma política. Existe não necessariamente um problema, mas uma demanda, né? Uma demanda que gera aí a necessidade de se elaborar uma política para fazer a gestão desses problemas, tá? Então, políticas públicas, vamos anotar a gestão dos problemas e das demandas coletivas por meio da utilização de metodologias que identificam as prioridades, racionalizam a aplicação de investimentos e utilizam aí o planejamento como forma de se atingir os objetivos e metas pré-definidos. Então, como eu falei, política, a gente tem lá uma demanda, um problema, beleza? Não é um problema de uma pessoa só, é um problema coletivo, por isso são políticas públicas, né, que vai atender aí um grande público. Então, para essa demanda, a gente vai pensar metodologias para identificar as prioridades, vamos desenvolver aí um planejamento para racionalizar a questão do investimento, como vamos investir as verbas públicas para atender, né, para superar essa demanda, para resolver esse problema, né, e o planejamento para atingir os objetivos e as metas que foram pré-definidas. Uma política pública pode ser considerada um programa de ação de um governo ou de uma organização não governamental, investida de poder público e legitimidade governamental. As políticas públicas são
outputs, oh meu Deus, nem sei o que significa isso, outputs, resultantes da atividade política, compreendem as decisões e ações que decorrem de decisões políticas tomadas por agentes públicos. O sistema público, representado pelos agentes públicos, interpreta os inputs do ambiente e de seu próprio interior e os converte em políticas públicas. Uma política pública implica o estabelecimento de uma ou mais estratégias orientadas à solução de problemas públicos e ou à obtenção de maiores níveis de bem-estar social. Resulta de um processo decisório que emerge no seio do governo com participação da sociedade civil, em que são estabelecidos os meios, os agentes e os fins das ações a serem realizadas. Para que uma política de governo se converta em política pública, é necessário que ela se baseie em programas concretos, critérios, linhas de ação e normas, planos, previsões orçamentárias humanas e materiais. Também podem ser incluídas as disposições constitucionais, leis, regulamentos, decretos, resoluções administrativas, entre outras normas. Então, para que a política pública se concretize, precisa existir programas, né? E esses programas, eles têm que ser concretos. Aí vamos lá. Para isso, né, precisa estabelecer critérios, normas, planos, previsões, né? Leis, regulamentos, decretos, resoluções administrativas e outras normas. Acho que isso aqui é importante a gente fazer um print aí e anotar. A elaboração da política pública passa por um processo no qual se define como e por que certos problemas são inclusos na agenda do governo, certas ações são escolhidas no lugar de outras e adotam-se certos padrões de implementação de determinados critérios de avaliação de sua política. Resumindo, políticas públicas são um conjunto de processos, olha lá, definição importante, políticas públicas, conjunto de processos, ações, programas, medidas e iniciativas criadas pelos governos, sejam eles nacionais, estaduais ou municipais, com a participação de entes públicos ou privados para assegurar determinado direito da população. Vale dizer que esse direito pode beneficiar diversos grupos de uma sociedade ou uma parcela específica. As ações podem contemplar áreas como saúde, educação, meio ambiente, segurança, entre outras. Via de regra, as políticas de interesse público têm como objetivo garantir à população os direitos previstos na Constituição Federal. Então, sempre que os direitos não estiverem sendo garantidos, cria-se uma política, né, para que a população aí tenha acesso a esse direito, ok? Então, política pública, belezinha. Vamos para os tipos de políticas públicas. Vamos lá. Há diversos critérios para classificar as políticas públicas. Vamos ver. Finalidade temática. Segundo o critério da finalidade temática, as políticas podem ser classificadas em... Então, vamos ver aí os tipos de políticas segundo a finalidade temática. Política ambiental, que vai trabalhar aí controle ambiental, recursos hídricos, recursos naturais. Política cultural, artes plásticas, teatro, cinema, música. Política econômica, que vai tratar aí da questão fiscal, monetária, trabalho, comércio internacional, finanças públicas, etc. Política social ou políticas sociais, assistência social, habitação, trabalho, saúde, educação. Política de defesa dos direitos dos grupos específicos de cidadãos, crianças, adolescentes, jovens, idosos, mulheres, homossexuais, pessoas com necessidades especiais, etc. Política de infraestrutura relacionada aí à energia, transporte, telecomunicações, saneamento, política de uso e ocupação do solo, ordenamento do território, preservação e recuperação ambiental, atividades econômicas e zoneamento. Política industrial, que vai tratar aí de incentivos, financiamento, desenvolvimento regional, promoção de instalação de novas empresas, etc. Anotem aí os nomes, né, dessas políticas classificadas em finalidades temáticas. Então, a gente tem a ambiental, econômica, social, defesa dos direitos de grupos específicos de cidadãos, infraestrutura, ocupação, uso e ocupação do solo, industrial. E aí, política científica e tecnológica. A última política que a gente vai anotar aqui, pensando nessa finalidade temática. O que
trata a política científica e tecnológica, fomento da pesquisa, interação empresa, universidade e institutos de pesquisa, áreas prioritárias de pesquisa para financiamento, bolsas de estudo, internacionalização, eita nós, e etc. Muito bem, as ações do governo. A ação do governo, especialmente sua capacidade de coerção e os impactos que provoca sobre grupos de interesse. Então, vamos lá. Ações distributivas. Vamos anotar aí. Primeira ação do governo com relação a essas políticas públicas. Referem-se às decisões alocativas, sem contrapartidas fiscais. Esse tipo de política implica nas ações cotidianas que todo e qualquer governo precisa fazer. Ela diz respeito à oferta de equipamentos, serviços públicos, mas nem sempre feita de forma pontual ou setorial, de acordo com a demanda social ou pressão dos grupos de interesse. Definem meios para a distribuição dos recursos, reforma agrária, isenção tributária, tarifas favorecidas, subsídios, etc. Há potencial de conflito quando as políticas distributivas, que é para distribuir aí, né, a questão da verba, da quantidade de pessoas que vão trabalhar naquela política, né, da quantidade de, sei lá, de ministérios, né, de acordos, enfim, né, então, como que a gente vai se distribuir, como que a gente vai tomar as decisões para que aquela política se efetive a partir dessa distribuição dos recursos, né, e da forma com que ela vai se concretizar. Há potencial de conflito quando as políticas distributivas beneficiam grupos específicos, o que não acontece quando os benefícios são mais abrangentes. São exemplos de políticas distributivas: as podas de árvore, reparos em creche, implementação de um projeto de educação ambiental ou limpeza de um córrego, dentre outros. O seu financiamento é feito pela sociedade como um todo, através do orçamento geral de um estado. Agora, as políticas redistributivas são políticas que promovem o deslocamento de recursos para áreas ou grupos sociais desfavorecidos. São aquelas que, de várias formas, transferências, isenções, etc., redistribuem recursos de qualquer natureza entre os grupos sociais. Consistem em redistribuição de renda em forma de recursos e financiamento de equipamentos e serviços públicos. Do ponto de vista da justiça social, o seu financiamento deveria ser feito pelos estratos sociais de maior poder aquisitivo, de modo que pudesse ocorrer, portanto, a redução das desigualdades sociais. No entanto, né, por conta do poder de organização e pressão desses estratos sociais, o financiamento dessas políticas acaba sendo feito pelo orçamento geral do ente estatal, União, Estado Federado ou município. São exemplos de políticas redistributivas. Os programas de Bolsa Escola, Bolsa Universitária, Cesta Básica, Renda Cidadã, isenção de IPTU, isenção aí de taxas de energia e água para famílias carentes, zonas francas, dentre outros. Políticas regulatórias. Impõem padrões de comportamento a indivíduos ou grupos com a finalidade de incentivar ou coibir zoneamento urbano, restrições à circulação de veículos e proibições de formas gerais. Então, são políticas que vão disciplinar, né? Disciplinam aspectos da atividade social, e esse tipo consiste na elaboração de leis que autorizarão os governos a fazerem ou não determinada política pública redistributiva ou distributiva. Política pública redistributiva, se essas duas implicam no campo de ação do Poder Executivo, a política pública regulatória é essencialmente campo de ação do Poder Legislativo. Políticas constituintes ou constitutivas. Estabelece procedimentos para adoção de decisões públicas e relações entre os vários aparatos do Estado. Cada tipo de política pressupõe uma arena de poder diferente, uma rede diferente de atores, uma diferente estrutura decisional e um contexto institucional diferente. Organizam as condições para o enfrentamento de determinados problemas. Criar uma nova agência governamental, destinar recursos orçamentários ou promulgar legislação para enfrentar uma situação são exemplos desse tipo de política. Processo de elaboração de uma política pública. De forma habitual, a origem de uma política pública é a agenda pública, ou seja, o conjunto de temas que são objeto de discussão pública.
A agenda é determinada em um processo vinculado à dinâmica das relações de poder, às características do sistema público e ao tipo de relações existentes entre o Estado e a sociedade civil. Trata-se de um processo contínuo no qual são incluídos e excluídos temas e atores. A concepção de uma política pública implica a adoção de um conjunto abrangente de decisões que são parte de um processo. Esse processo compreende uma série contínua de etapas ou fases, que são formação de agenda, formulação de políticas, processo de tomada de decisões e implementação e avaliação. Como que ocorre essa formação de agenda? Vamos anotar lá. A formação de agenda é a etapa na qual os problemas despertam a atenção do governo como possíveis temas de políticas públicas. É uma etapa importante do processo de análise de políticas em razão da capacidade de atenção limitada do governo e pelo fato de os problemas e políticas públicas não serem dados antecipadamente, e sim como resultado de definições. Inclui a identificação e a definição do problema, em virtude de que os problemas públicos são construções sociais que refletem construções específicas da realidade. Caso um problema seja identificado por algum ator político, partidos, ONGs, gestores públicos, que tem interesse em sua resolução, tal ator poderá lutar para que o problema seja incluído na lista de prioridades de atuação. Essa lista de prioridades é conhecida como agenda. Então, a agenda é uma lista de prioridades, tá? O processo de formação da agenda é aquele no qual as demandas de vários grupos da população se transformam em assuntos que disputam entre si para chamar a atenção das autoridades públicas. É importante destacar que nem todos os problemas públicos conseguem chamar a atenção governamental e resultar em providências, e nem todos os problemas conseguem, com a mesma facilidade e certeza, fazer parte dos temas públicos e colocar-se entre os assuntos prioritários do governo. Formulação de políticas. Na fase de formulação de uma política pública, procura-se definir o problema para fixá-lo, identificando quais ações deverão ser implementadas. Para que as ações das autoridades públicas sejam iniciadas, é necessário que o problema possa se converter em uma questão pública. Isso exige que esse problema ganhe importância e tenha notoriedade pública, influenciando os valores sociais em ascensão e assim por diante. Então, só retomando aqui, a gente começou vendo lá o que era uma política pública, que é essa demanda, esse problema. E aí precisa ser criada uma agenda, então esse problema precisa ganhar visibilidade, entrar na agenda de prioridades, né, para então se formular uma política, tá? Então tem um caminho para aquele problema social se concretizar, né, numa política para, né, ser aí desenvolvido um planejamento, estratégias e ações para resolver essa política, tá? No entanto, a presença de qualquer um desses elementos não garante que o problema se torne uma prioridade pública. Para que isso ocorra, é necessário que o problema seja politizado e que se incorpore à agenda pública, o que exige não só a definição do problema, mas também a agregação de interesses dos diferentes grupos envolvidos e sua representação e organização. O fato de que um problema vai levar à formulação de políticas públicas dependerá não tanto de sua relevância ou de seu objetivo, mas como os setores envolvidos se mobilizaram e se organizaram para conseguir incorporar o problema ao campo de atuação das políticas públicas. Para isso, é necessário que o problema passe da agenda genérica, na qual aparecem os problemas socialmente valorizados, à agenda pública, onde estão selecionados aqueles que vão ser objeto de uma resposta por parte das autoridades públicas. Definido o problema, é necessário formular objetivos, determinar o que se pretende com a ação das autoridades públicas, relacionar os recursos necessários disponíveis no orçamento e definir o prazo previsto para alcançar esses objetivos. Uma vez estabelecidos os objetivos, é necessário propor alternativas, ou seja, possíveis soluções para o problema, buscando escolher qual opção vai ser mais eficiente. O processo será concluído com a elaboração de um plano de ação. Então, identifica o problema, aquele problema é realmente um problema público, né? Uma ordem maior aí que atinge várias pessoas, e agora? O que a gente vai fazer? Cria um plano de ação para resolver esse problema. A escolha de alternativas requer considerar os recursos disponíveis e o custo de utilização dos mesmos. Nessa fase do processo decisório,
é preciso levar em conta também um amplo conjunto de elementos restritivos, entre os quais limitações de caráter legal, políticas orçamentárias, tecnológicas, de caráter organizacional e de tempo. Então, vamos lá. Processo de tomada de decisões. Nos processos de decisões que envolvem a atuação do Estado, há sempre muitos atores envolvidos. Esses atores influirão sobre o processo de decisão, defendendo seus interesses e recursos, tanto materiais quanto ideológicos, né? Aí entra os partidos, as crenças, né? O que cada grupo aí defende. A presença dessa multiplicidade de atores significa que as decisões não são sempre as mais racionais ou as mais coerentes que poderiam ser adotadas, mas sim o resultado da confrontação entre atores diversos. No momento em que se reconhece a existência de um problema, são apresentadas várias soluções possíveis pelos diversos atores envolvidos. No final, entre as várias alternativas politicamente aceitáveis, chega-se aí a uma decisão. A partir desse momento, o que era uma das muitas opções se torna uma norma oficial revestida de toda a autoridade e força que emana o Estado. É importante levar em consideração que muitas das decisões que não são tomadas, que são adiadas, ou os projetos que são ignorados, podem ter significado político igual ou mais importante que as decisões adotadas. Não agir, ou seja, decidir não atuar, muitas vezes pode ser tão revelador como o fato de tomar decisões e agir. Por isso que a gente tem que estar sempre aí de olho, né, nos políticos, né, que nós mesmos escolhemos para estar lá, né? Então, vamos lá. Modelos de tomada de decisão. Então, vamos anotar aí. Primeiro modelo, que é o modelo incremental. Então, o que trata o modelo incremental? No modelo incremental, as políticas públicas são vistas como uma continuação das atividades de governos anteriores, com apenas algumas modificações incrementais. Então, um governo criou aquela política, o outro continua, ele só vai dar uma incrementada. Então, quando aparecer modelo incremental, você já lembra da palavra incrementadinha, né? Então, alguém criou e o outro vai lá e incrementa. Muito bem. Esse modelo é considerável politicamente conveniente, pois descreve um processo mais conservador de formulação de políticas, uma vez que os formuladores aceitam a legitimidade dos programas e projetos estabelecidos e concordam tacitamente em dar continuidade às políticas anteriores. Realizam-se apenas acréscimos, decréscimos ou pequenos ajustes nos programas e projetos. Às vezes só muda de nome, né? Vamos pegar um exemplo aí, Minha Casa Minha Vida, depois Casa Verde e Amarela, e assim, né? Eles vão mudando. Mas o programa, por exemplo, de habitação, que é o que eu estou citando aqui, é mais ou menos o mesmo, né? Ele só vai sendo incrementado. Segundo informações do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o modelo de tomada de decisão incremental pode ser visto como um processo político caracterizado pela barganha e pelo compromisso entre decisores auto-orientados. As decisões limitam-se a decisões sucessivas anteriores, sendo, portanto, apenas marginalmente diferentes das anteriores. Dessa forma, ocorreriam apenas mudanças incrementais no status quo. O uso do incrementalismo decorre de fatores como a. Quando não se dispõe de tempo, informações ou dinheiro para pesquisar todas as alternativas em vigor. B. Os formuladores de políticas aceitam a legitimidade das políticas anteriores por causa da incerteza quanto às consequências de políticas completamente novas ou diferentes. E C. Conveniência para os acordos, visto que apenas modificações nas políticas existentes podem reduzir possíveis conflitos, manter a estabilidade e preservar o próprio sistema político. O modelo incremental traz duas constatações ao processo de políticas públicas. Primeiro, pois por mais adequada que seja a fundamentação técnica de uma alternativa, a decisão envolve relações de poder. Segundo, os governos democráticos não possuem efetivamente liberdade total na alocação de recursos públicos. A principal crítica a este modelo se refere à sua pouca compatibilidade com as necessidades de mudanças necessárias à gestão de programas e projetos, podendo gerar prejuízos à eficiência do Estado e legitimar um viés conservador no processo decisório. Modelo racional. No modelo racional, os governos devem optar por políticas cujos ganhos sociais superem os custos pelo maior valor e devem evitar políticas cujos custos não sejam excedidos pelos ganhos.
Dessa maneira, a racionalidade envolve o cálculo de todos os valores sociais, políticos e econômicos alcançados ou sacrificados por uma política pública. Para selecionar uma política racional, é necessário, primeiro, conhecer as preferências valorativas da sociedade. Segundo, conhecer todas as propostas disponíveis. Terceiro, conhecer todas as consequências de cada proposta. Quarto, calcular o custo-benefício. E quinto, selecionar a proposta política mais eficiente. Segundo ainda informações do MPOG, neste modelo, a tomada de decisões segue as seguintes atividades sequenciais. Então, primeiro, um objetivo para solucionar um problema é estabelecido. Todas as estratégias alternativas para alcançar objetivos são exploradas e listadas. Todas as sequências significantes de cada alternativa estratégica são previstas e as probabilidades dessas consequências são estimadas. Por fim, a estratégia que parece resolver o problema ou que resolve com menor custo é selecionada. Este modelo parte de um pressuposto ingênuo de que a informação é perfeita e não considera limites cognitivos em se analisar todas as opções políticas. Tampouco considera adequadamente o peso das relações de poder na tomada de decisões. Os decisores, muitas vezes, são obrigados a selecionar políticas públicas em bases políticas, ideológicas ou aleatoriamente, sem referência a padrões de eficiência. Algumas barreiras para a formulação racional das decisões políticas, tais como a dificuldade de se tratar benefícios societários, consensuais e globais. B, os formuladores de políticas não são estimulados a tomar decisões com base em objetivos societários, mas, ao contrário, podem procurar maximizar suas recompensas, poder e status. E C, dificuldades para a coleta de todas as informações necessárias ao conhecimento das possíveis propostas políticas e de suas consequências, incluindo o custo de coleta de informações, disponibilidade de informações e o tempo que essa coleta demandaria. Implementação. Uma vez escolhida a alternativa mais adequada para resolver o problema, a fase seguinte consiste na implementação da política pública. A implementação é a aplicação de um programa de ação para resolver o problema. É um processo de relação entre diferentes atores. É a fase em que a política, até então quase feita exclusivamente de discursos e de palavras, vai se transformar aí em fatos concretos. A implementação da política é a continuação da luta política com outros meios e cenários diferentes. A implementação pode ser entendida como um conjunto de ações realizadas por grupos ou indivíduos de natureza pública ou privada, que estão direcionados para atingir objetivos estabelecidos, escolhidos em decisões anteriores. São as ações realizadas para fazer com que a política se concretize. Então, implementação, se tratando de política, né, são as ações realizadas para fazer com que a política se concretize. Muito bem. O monitoramento, né, dessa política pode envolver processos, produtos e impactos das políticas públicas. A avaliação. Então, implementa, avalia. A avaliação de políticas públicas é uma área de pesquisa aplicada que tem por finalidade avaliar a utilidade e os benefícios da intervenção pública por meio da adoção de um conjunto de técnicas utilizadas em outros campos das ciências sociais. A avaliação é motivada pela constante preocupação para determinar qual deve ser o papel do setor público na sociedade. O surgimento contínuo de significativos déficits públicos pelo aumento do gasto intensificou o debate sobre a utilização dos recursos públicos e seus resultados. No processo de elaboração da política pública, a avaliação ela vai ser considerada aí a última etapa. Seu objetivo está focado na avaliação dos resultados da ação política e, por consequente, em servir de base para o planejamento e intervenção pública ao longo do tempo, formando parte de um processo de retroalimentação, considerando suas conclusões e recomendações. Então, a gente faz o levantamento da demanda, né? Estabelece as metas, os objetivos, as ações, aí vai ver se essa política ela vai ser de incrementação, né? Se a gente vai incrementar uma política já existente ou se a gente vai precisar elaborar uma nova, como era o nome desse racional, né? Aí a gente vai implementar a política e a gente precisa avaliar, acompanhar, né, a efetivação dessa política na prática, tá?
A concepção de análise de políticas públicas incorpora tanto a pretensão de conhecer os efeitos das políticas executadas, como a tentativa de racionalizar a tomada de decisões políticas, aproveitando as lições trazidas pela experiência. Essa busca de racionalidade nas decisões e nas atuações públicas tem se manifestado de diferentes modos, especialmente por meio da elaboração de planos e programas concretos de atuação, ou por meio da adoção de sistemas orçamentários de acordo com o planejamento e fundamentos em uma lógica técnico-econômica de caráter mecanicista. Esses procedimentos pressupõem que a decisão de intervir é tomada por um único ator, livre, e os objetivos são definidos de forma explícita e concreta. Mas ocorre que a realidade é diferente. Os objetivos da política são, em sua maioria, declarações de intenções. E, por outro lado, as políticas estão sujeitas a revisões contínuas. Além disso, aqueles que tomam as decisões nem sempre buscam a racionalidade técnico-econômica, mas soluções socialmente aceitáveis ou politicamente convenientes. Desse modo, as tentativas de buscar racionalidade em um programa ou em uma política esquecem algumas vezes que as decisões públicas são negociações políticas e o resultado da mediação de diferentes grupos de interesse. Essa discussão é importante, pois serve para definir o eixo central da avaliação, dando prioridade a determinados aspectos, como a gestão eficaz dos recursos, a difusão da cultura de responsabilidade entre os gestores dos programas, a consideração do receptor da política pública como usuário, a preocupação com o conhecimento do impacto da política pública e a necessidade de incorporar a percepção dos participantes nos programas. Desse modo, a avaliação não deve ser vista como a última etapa do processo de planejamento, mas como uma visão integrada em que a avaliação é realizada em todas as fases da concepção dos programas, analisando a pertinência e as coerências dos problemas, objetivos, instrumentos envolvidos, o processo de aplicação do programa e seus resultados. Então, durante todo o processo, a avaliação deve se fazer presente, né? Não só lá no final. É claro que ela também acontece no final até para retroalimentar esse ciclo de políticas que devem existir em uma sociedade. Muito bem, próximo tópico, planejamento de políticas públicas. Nós vamos continuar no próximo vídeo, tá? E aí eu peço para você me seguir aqui no Baú do Conhecimento, dar um like no vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição o link de onde eu comprei a apostila, se você quiser adquirir também, né? Fica a dica, o link estará aqui na descrição, tá bom? E eu vou montar um grupo gratuito de WhatsApp para quem está se preparando aí para o concurso unificado, para a gente trocar aí materiais, informações, e lá também eu vou postando os novos vídeos que eu vou fazendo desse estudo. Outra coisa, eu vou criar uma playlist aqui com todos os vídeos que eu for fazendo dos estudos para o concurso unificado, certo? Então, se você gostou, se inscreve, deixa o seu like, continue me acompanhando e deixa aqui nos comentários também a sua contribuição para o estudo para o concurso unificado que vai acontecer agora em 2024. Um beijo e até a próxima.